Dando continuidade às estratégias de criação de chave automática utilizando a especificação do JPA, nos primeiros vídeos nós vimos que para fazer essa criação de forma automática, nós fazemos uso da anotação GenerateValue. Ela em conjunto com a anotação @id identificam qual é o atributo que ao final vai gerar uma chave primária, nesse nosso exemplo, de forma incremental. Nós vimos nos primeiros vídeos, vou deixar linkado em algum momento aqui, a primeira forma que nós temos de configurar esse GenerateValue é através desse atributo Strategy. Ele possui 4 propriedades de configurações: o auto, o identity, e nesse vídeo agora nós vamos ver como podemos configurar usando a estratégia Table. Como o próprio nome sugere, nesse strategy, o banco vai gerar uma tabela que vai ficar responsável por gerenciar a criação das chaves primárias. A pequena diferença que nós temos agora é que tanto no auto quanto no identity nós não precisávamos identificar uma segunda informação, que é o generator. Esse generator é uma chave, uma key que a gente vai utilizar para identificar qual é a estratégia de criação de tabela que nós vamos utilizar. Mas antes de fazermos essa configuração, vamos observar esse exemplo para que nós possamos identificar as configurações, para não ficar nenhuma dúvida. Essa nossa entidade professor, ela está configurada aqui no nosso arquivo persistence.xml. Além das classes das nossas entidades, nós também configuramos aqui qual o provider que nós vamos utilizar para o JPA e também as propriedades do banco de dados. Ok? Então, essas são as configurações iniciais. Nós, dentro da nossa entidade, além do atributo @id e do atributo GenerateValue, nós precisamos ainda configurar também uma informação e dizer que nossa classe é uma entidade. Precisamos anotá-la com @entity. Bom. E aqui na linha 16 nós temos a anotação que identifica essa geração automática através de uma tabela. Como é que nós podemos fazer isso? Nós utilizamos a anotação @TableGenerator e vamos configurando aqui, linha a linha, algumas de suas informações. Por exemplo, esse name é o atributo que se nós observarmos, é exatamente o mesmo nome que nós temos aqui no atributo do GenerateValue. Então, esse name e esse generator, eles precisam ser iguais para que nós possamos fazer essa referência entre essas duas anotações, ok? Esse segundo atributo que nós estamos configurando aqui, esse table, ele vai identificar qual é o nome da tabela que vai ficar como responsável por fazer essa geração automática. Esse terceiro atributo, nós vamos identificar qual é o nome da coluna, o título da coluna, lá na nossa tabela, que vai ficar com a chave. Esse value column name, nós vamos descrever qual é o nome da coluna que vai ficar com o valor da chave. E aqui na linha 21 nós temos o PK column value, que é qual é a chave que nós vamos utilizar para essa estratégia de geração. Nós podemos utilizar a mesma tabela, nesse nosso exemplo aqui, tabela com as chaves, para criarmos professor, criarmos aluno, criarmos matrículas. E a única coisa que nós poderíamos fazer para diferenciar cada uma dessas estratégias seria somente esse PK column values. E a gente poderia ter um prof seek, um aluno seek, matrícula seek, ok? E aqui na linha 22 nós estamos fazendo a configuração do allocation size. O que é o allocation size nesse nosso exemplo? Ele vai descrever a quantidade de entidades
que nós vamos conseguir gerar de forma automática. Nesse caso, 1. O que nós estamos fazendo na prática é, nós vamos começar o nosso ID com 1, depois ele vai para 2, depois vai para 3. Aí se a gente colocar uma location size igual a 5, ele começa em 1, o próximo é 6, o próximo é 11 e assim sucessivamente. Okay? Então, aqui nós temos um pequeno método que nós vamos executar para que nós possamos visualizar como essa configuração vai se refletir lá no banco de dados. Só para a gente relembrar, aqui do lado direito nós temos o banco de dados, que nossa aplicação está configurada. Se a gente observar aqui, foram criadas duas tabelas, uma tabela que vai representar a nossa entidade professor, com seus respectivos dados, salvamos somente um professor, nós não passamos esse ID aqui no método main, ele foi criado de forma automática, ok? E se a gente observar, uma segunda coluna, uma segunda tabela foi criada. E olha só, o nome da tabela é tabela com as chaves, que é exatamente o name que nós configuramos nesse atributo. Aqui nós temos a coluna-chave, que é a descrição da coluna que vai ficar com a chave, e coluna-valor, a descrição da coluna que está com o valor. E esse profseq é o pk-value que nós configuramos aqui, ó, pk::values. E se nós tivéssemos outras entidades que também reutilizam essa mesma tabela para controlar a gerência das chaves primárias, o que nós teríamos aqui seria, por exemplo, aluno-seq aqui embaixo, com o valor respectivo da sua geração de chaves. Ok?